Amém? Vamos à palavra de Deus, irmãos. Abra sua Bíblia lá, por favor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Glória a Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Glória a Jesus. Quantos acharam, irmãos? Tem ali no PowerPoint também, você pode acompanhar a leitura da palavra. Vamos orar primeiro, amém? Vamos orar, pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, obrigado por tudo que o Senhor já tem falado até aqui, tem feito nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo, que nos traz a revelação, o entendimento, que abre o nosso coração. E pedimos que nesse momento, Senhor, o Teu Espírito Santo também nos ensine, nos instrua, que possamos receber a revelação que vem direto do Teu trono para as nossas vidas. Fala com cada um aqui nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A palavra diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Diga glória a Deus. Irmãos, esta é a segunda palavra da série que nós temos ministrado aqui sobre o tema A Vitória da Cruz. Diga, a vitória da cruz. Amém? Na semana passada, o pastor Bruno aqui trouxe uma palavra abençoada para os irmãos. Eu estive em Resenha no aniversário do pastor Heitor, e a palavra que fala sobre alguns significados da cruz, porque nós temos que celebrar e ter a revelação da cruz, porque na cruz o plano da salvação se completou. Amém? Na cruz, o que Deus havia prometido a Adão e a Eva, que esmagaria a cabeça da serpente através da semente da mulher, essa promessa se cumpriu. Amém? Então o plano de salvação se estabeleceu. Na cruz, Jesus venceu o diabo. Amém, meus irmãos? Na cruz também nós fomos redimidos, resgatados das garras do diabo. E na cruz também nós fomos resgatados da maldição da lei. Todo cristão precisa ter revelação da cruz de Cristo. Todo cristão precisa conhecer o poder da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem do Evangelho. O Evangelho de Cristo são as boas novas. E a Bíblia diz aqui, no texto que nós lemos, que a mensagem da cruz é o poder de Deus. Amém? Ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que fomos salvos, é o poder de Deus. Nós precisamos dessa mensagem, nós precisamos conhecer esta palavra, nós precisamos ter revelação desta palavra. O diabo não quer que nós falemos sobre a cruz, ele quer que a gente fale de tudo, menos sobre a cruz, porque na cruz ele foi derrotado. E nós precisamos conhecer a cruz de Cristo, ter a revelação do significado da cruz. Muitas pessoas conhecem a cruz como um objeto supersticioso, como um pingente de um cordão, ou como uma tatuagem num braço.
mas não conhecem o poder da cruz de Cristo. E nesta noite, nesta palavra, irmãos, eu quero que o Espírito Santo abra o seu coração, para você vislumbrar e conhecer esse poder de Deus que mudou a nossa história, que mudou a humanidade, que dividiu a história entre antes e depois. Amém? Por isso que nós amamos a palavra de Deus e a mensagem da cruz. Tem um louvor, esse louvor que o Dudu está tocando aqui no teclado. Quantas pessoas se renderam a Cristo ouvindo essa música? Quantas pessoas passaram na porta de uma igreja com a vida totalmente perdida, totalmente arruinada, mas ouviu o pastor pregando sobre a mensagem da cruz, ouviu esse louvor tão lindo e se entregaram aos pés do Senhor Jesus. Então nós fomos salvos por esta palavra. Eu queria cantar com você um pedaço dessa canção que fala: foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Aleluia. Vamos cantar, igreja, essa parte. Aumenta um pouquinho. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Quem sabe canta comigo. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua cruz. Mais uma vez, bem forte, igreja, diga: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E tem outra: sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem, quem sabe, da cruz. Aleluia. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quem ama a mensagem da cruz, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus essa noite. Aleluia. Que o Senhor nos dê a revelação desta mensagem. O pregador pode pregar sobre vários temas, mas o centro da mensagem é a cruz. Ah, pastor, mas eu queria ouvir falar sobre bênção, sobre riqueza, sobre prosperidades, pastor. Eu queria ouvir falar que Deus abria a porta para mim. Eu queria abrir uma pregação que levantasse a minha autoestima. Eu queria ouvir uma pregação que falasse da minha família. Eu quero dizer para você, todas as pregações partem da cruz. Nós só somos abençoados por causa da cruz de Cristo. E nós temos que olhar para a cruz, sabe, como um ato de vitória do nosso Rei, aleluia, que se entregou em nosso lugar. Ele morreu naquela cruz, mas Ele ressuscitou. Ele não perdeu o controle da história, Ele continua governando. Temos que olhar para a cruz, onde o Senhor Jesus levou os nossos pecados. Temos que olhar para a cruz com gratidão. Temos que olhar para a cruz com arrependimento, irmãos. Temos que olhar para a cruz e saber que Jesus ressuscitou, aleluia. A cruz representa a nossa vitória, amém? A cruz é a prova de amor de um Deus apaixonado pelos seus filhos. Eu queria nessa noite falar sobre alguns significados da cruz, e você vai concluir comigo nesta palavra, que hoje o que nós precisamos ouvir é a mensagem da cruz. Vivemos no meio de tantas ameaças, de tanto medo, tantas doenças, mas o que vai nos garantir uma passagem por esse mundo com fé, com coragem, com confiança, é a mensagem da cruz. Eu quero falar aqui sobre alguns significados, sobre a vitória da cruz. Em primeiro lugar, a vitória da cruz trouxe para mim e para você paz. Diga, a vitória da cruz trouxe paz. Quem tem paz aqui, irmãos? Como que nós cumprimentamos os irmãos? A graça e a paz.
ou alguns irmãos cumprimentam a paz do Senhor. Por que que nós temos paz? Porque antes nós não tínhamos paz, mas na cruz o Senhor nos trouxe a paz. Olha o que diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Colossenses, capítulo 1, verso 20. A palavra de Deus diz assim: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Versículo 21. E a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou, diga reconciliou, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Aqui nesse texto fala de reconciliação com Deus, aqui fala de paz com Deus, fala de entendimento e fala de esperança. E aqui fala que a cruz é a mensagem do evangelho. Por que nós temos paz com Deus? Porque antes nós éramos inimigos de Deus. Antes nós éramos fugitivos nesse mundo. Depois que Adão pecou, depois que Adão caiu, ele passou a se esconder de Deus, igual uma criança que se esconde do seu pai quando ela faz uma arte, e ela sabe que o pai está procurando ela ali até para corrigi-la. Quando Adão pecou, ele começou a fugir de Deus, a se esconder de Deus. Como diz o ditado, o devedor foge do credor. Quem consegue viver no mesmo ambiente com alguém que está devendo para aquela pessoa? Entende o que eu estou dizendo? Então, depois do pecado, Adão se tornou um fugitivo. Foi a saga do homem. Mas aqui nesse texto está dizendo, o homem fugitivo, mas aqui no texto está dizendo que Cristo Jesus, na cruz, reconciliou, pegou na mão do homem e na mão de Deus, e uniu o homem de volta a Deus. Houve uma reconciliação. Jesus no meio, pegou na mão de Deus e na mão do homem, e fez essa reconciliação. Na cruz, Deus fez as pazes conosco. Não fomos nós que fizemos as pazes com Deus, foi Ele que fez as pazes conosco. E como que Ele fez isso? Através do sacrifício de Jesus. Amém, meus irmãos? Antes nós não tínhamos essa paz. Nós achávamos que Deus estava atrás de nós para nos punir, para nos castigar, para jogar um raio na nossa cabeça. Mas Jesus veio e recebeu todo o castigo no nosso lugar. Hoje eu posso ter paz. Por isso que Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos o que, meus irmãos? Paz com Deus. Por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero dizer para você, não deixe o diabo tirar a tua paz. Tudo que o diabo quer fazer é tirar a tua paz. Como que o diabo tira a nossa paz, pastor? Quando a gente erra, quando a gente falha, quando nós não acertamos, o acusador está pronto para tirar a nossa paz. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que os nossos pecados foram perdoados. Amém? Nós temos a paz de Deus. A palavra diz em Filipenses 4:7, é a paz de Deus que excede todo entendimento. Ele guardará o vosso coração. Digo, o meu coração está guardado com a paz de Deus. Filipenses 4:7, olha o que diz Filipenses 4:7. Coloque lá, por favor, é importante ler esse texto. E a paz de Deus, que excede, veja, nós não alcançamos, por isso que a palavra diz que o evangelho é loucura, porque eles não alcançam isso.
O mundo não entende isso, excede o entendimento. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o que? O vosso coração e a vossa mente. Porque a maior batalha que nós travamos é onde? Na mente, com os pensamentos de derrota, com os pensamentos de medo, com os pensamentos de acusação. É verdade ou não é, meus irmãos? Mas é a paz de Deus que guarda a nossa mente e o nosso coração. Por isso que a palavra diz em João, capítulo 14, e o versículo 27, olha o que diz a palavra de Deus, em João 14, 27, deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Quantas pessoas estão atemorizadas hoje no mundo, meus irmãos? Quantas pessoas estão com medo hoje? Quantas pessoas estão com medo do dia de amanhã? Verdade ou não é? Estão com medo de sair de casa, estão com medo de fazer tanta coisa, e o Senhor Jesus está dizendo, olha para a cruz, porque na cruz você recebe a minha paz. Eu deixo a minha paz eu vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo procura essa paz através da bebida, das drogas, através das coisas fúteis dessa vida, mas nós recebemos a paz de Cristo. E quem nos garante essa paz? A cruz. Amém? Não adianta nada ter um pingente no cordão de cruz e não ter a paz de Cristo, porque não tem a revelação. E por que eu tenho paz? Porque Deus está em paz comigo. Deus está em paz comigo. Diga para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, Deus está em paz com você. Ele está em paz com você. Não, diga para 3 pessoas que ela precisa ouvir, Deus está em paz com você. Deus está em paz com você. Por causa de Cristo, por causa da cruz. Agora a pergunta é, você está em paz com Ele? Você está em paz com Deus? Porque tem gente que não está em paz com Deus. Percebe? Ele não consegue entender, sabe, que Deus a ama, que Deus quer o bem dela. Ela está preocupada, ai Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para ter essa paz. Eu prometo que eu vou fazer tudo certo, eu prometo que eu vou cumprir, eu vou pagar meus votos. Ela não está em paz, porque ela não confia no sacrifício de Cristo. Deus está em paz com você. Amém? Às vezes você fica um tempão sem orar, tempão, não ora, não lê a Bíblia, faz nada. Aí fica pensando, será que Deus vai ouvir minha oração quando eu for orar? Será que quando eu for lá orar, eu falo, ô seu cara de pau, tempão que você não aparece aqui, você acha que Deus vai falar isso? Não, meu filho, Ele está em paz com a gente. A hora que você orar, Ele vai te atender. A hora que você falar com Ele, Ele vai te ouvir. Não importa quanto tempo você ficou sem orar, não importa quanto tempo você ficou sem a igreja, não importa quanto tempo, Deus está em paz com a gente. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, irmãos. Nós estamos em paz. Aleluia. Ele falou, deixa a minha paz eu dou, eu não tiro. Deus não tira a nossa paz. Nós vivemos em paz. Aleluia. Mas na cruz também, a vitória da cruz, além de nos trazer paz, a vitória da cruz prova para nós algo muito importante que nós precisamos ter entendimento. A vitória da cruz nos prova, é uma prova, diga uma prova, do quanto Deus me ama. Deus nos ama, e Ele deu uma prova disso. Aonde está isso, pastor? Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8. Olha o que a palavra diz. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Quer dizer, ele está dizendo, olha, alguém pode até morrer por alguém que é bom, alguém pode até se animar e morrer por alguém que é bom, mas Jesus não morreu por alguém que era bom, Ele morreu por alguém que era ruim, que éramos nós. Então Ele provou o seu amor, como? Versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós bonzinhos, é isso ou não? Sendo nós pecadores. Ô irmãos, imagina, você tem uma pessoa ruim aqui, e uma outra pessoa que pode resgatar aquela vida. Você acha que alguém vai querer morrer por alguém ruim? Não vale a pena. O que alguém poderia pensar? Deixa morrer, coisa ruim tem que morrer.
Não é assim que o mundo pensa? Mas Jesus não fez isso, ele morreu por aqueles que eram ruins. Ele morreu pelos pecadores. Por alguém que é bom, alguém até se anime a morrer, que é o que está dizendo. Mas Deus morreu por nós. Nós ainda éramos pecadores. Isso é uma prova de quê, meus irmãos? É uma prova de amor. Amém? Porque na verdade, Cristo na cruz, Ele pagou as nossas dívidas. Nós não tínhamos como pagá-las. Éramos devedores. Nosso nome estava sujo no SPC e Serasa do inferno. Nada que a gente pudesse fazer ia pagar as nossas dívidas. Pecado, o salário do pecado é a morte. O único jeito de pagar pelo pecado é alguém morrendo, pagando com a própria vida. Então nós não tínhamos como pagar. E quem estava debaixo de pecado, do pecado, estava debaixo de maldição, da maldição da lei. Mas Cristo morreu no nosso lugar. Ele se tornou maldito no nosso lugar. Ele nos substituiu naquela cruz. Ele pegou os nossos pecados e deu para nós a sua justiça. Essa foi a grande troca do Calvário. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Isso é uma prova de amor muito grande. Amém? Por isso que Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, todos nós é que tínhamos que ter passado pela cruz. Todos nós era para estar lá, mas Ele tomou o nosso lugar. Diga glória a Deus, aleluia. Na cruz a dívida foi totalmente paga, a maldição foi totalmente retirada. Nenhum cirurgião desse mundo, irmãos, por melhor que seja, pode pegar tirar o nosso coração e colocar um coração novo. Mas na cruz, uma cirurgia foi feita. Ele tirou um coração de pedra e te deu um novo coração. Um coração pronto para amá-lo, um coração reconciliado, um coração para estar em paz com Deus. Por isso que nós temos paz, porque Deus nos ama. Então a hora que você errar, não corre de Deus, corre para Deus, porque Ele nunca vai deixar de amar você. O salmista chega a falar: Senhor, para onde eu fugirei do Teu Espírito? Para onde eu me esconderei da Tua face? Se eu for para o mais profundo abismo, ali o Senhor está. Se eu for mais para o alto monte, ali o Senhor está também. O Senhor está a todo instante, irmãos, de braços abertos para nos receber. Diga glória a Deus. Mas a cruz é que nos garantiu essa reconciliação. Diga: eu sou muito amado. Diga para o irmão que está ao seu lado, diga: Deus te ama muito. Não corre de Deus, fala para Ele. Corre para Deus. Abraça Ele hoje, Ele quer abraçar você. Amém, irmãos? Temos que ter essa convicção no nosso coração. Terceiro significado da cruz, preste atenção. A vitória da cruz, além de nos garantir a paz e nos garantir essa prova de amor, amém? Por isso não podemos trocar o amor de Deus por ninguém nesse mundo. Ninguém morreria no nosso lugar, só Ele. Mas na cruz também, a vitória da cruz pôs um ponto final, preste atenção, um ponto final na autoridade do inimigo. Diga: na cruz, Deus pôs um ponto final na autoridade do inimigo. Porque até a cruz, o diabo tinha alguma autoridade. Até a cruz, o diabo tinha um raio de ação. Mas a partir da cruz ali foi um ponto final. Aonde está escrito isso, pastor? Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Colossenses, capítulo 2, verso 15. Aleluia. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles aonde, irmãos? Na cruz. A palavra diz que o Senhor Jesus despojou principados e potestades publicamente, expôs a vergonha deles, expôs o desprezo deles. Onde foi isso? Na cruz. Por isso que o diabo não quer que nós ouçamos sobre a palavra da cruz, porque na cruz está a nossa vitória, mas na cruz também está a derrota do diabo, a vergonha do diabo e o desprezo do diabo. Lá está a nossa vitória. O Senhor expôs publicamente.
E ele triunfou. Essa palavra triunfar ali, presta atenção, para a gente entender esse versículo, nós temos que entender o contexto desse texto. Essa palavra triunfar, olha, triunfar, publicamente, está vendo? Publicamente, triunfar, despojar, principal, todas essas palavras são termos militares, são palavras usadas na época do contexto no exército. Para você entender o que significa isso, preste atenção. Na época que Paulo escreveu dos reis, na época havia reis, havia reinados. Quem já viu o seriado de Netflix, onde tinha os reinos? Cada reino tem lá o palácio cercado de muros, porque o palácio tem que ser protegido. Já viu isso em filmes? E aquela região daquele reinado tinha vários povoados pertencentes àquele rei, àquele reino. Na época não tinha telefone, nem e-mail e nem mensagem rápida. Então, o que acontecesse em um daqueles povoados demorava a chegar até o rei, para o rei tomar providência. Ou seja, se um inimigo invadisse um daqueles povos, o rei só ia ficar sabendo um mês depois. Entende o que eu estou dizendo? Porque não demorava para chegar a informação. Então o que acontecia? O inimigo conquistava um daqueles povos, fazia aquelas pessoas ali prisioneiras, escravas, queimava as cidades, e só depois que o rei ia saber. Quando o rei tinha conhecimento daquilo, o que o rei fazia? Pegava o seu cavalo, os seus cavaleiros. Quem já viu em filme, é exatamente aquilo, contexto da época. Os seus cavalos, seus cavaleiros, sua tropa, seu exército, e ia até aquele povoado conquistado pelo inimigo. Chegando lá, travava aquela guerra. Eu gosto muito de ver filmes épicos por causa disso, aquelas guerras de antigamente, arco e flecha, espada, né? Aquela guerra toda. O que acontece? O rei vencia aquele inimigo, prendia aquele inimigo numa corrente, numa corda, e vinha trazendo ele atrás do cavalo. Para onde? Para a cidade do rei. Acompanhou a situação? Amém? Então ele vinha trazendo aqueles inimigos presos em cordas atrás do cavalo branco do rei e todo o seu exército. Quando o rei entrava na sua cidade, todo o povo do rei celebrava, festejava. Por quê? O nosso rei é vencedor, o nosso rei é campeão, o nosso rei venceu o inimigo. Olha que vergonha para o inimigo, aquele que matava, que roubava, que destruía, que aprisionava. Agora ele é que está aprisionado, ele é que está preso. O nosso rei é mais forte. Então aquela entrada era chamada de entrada triunfal. Por isso que lá na Europa tem o Arco do Triunfo, onde os reis passavam vitoriosos. Então Paulo, quando escreve esse texto, ele está dizendo: o nosso Jesus, o nosso rei, venceu, despojou, ou seja, neutralizou o poder do inimigo e expôs a vergonha dele, a derrota dele publicamente. Essa terra, irmãos, é a colônia dos céus. Adão, quando morava aqui, tinha a sua colônia, mas Satanás e a sua legião veio, prendeu o homem. Mas Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, abriu mão da sua glória, como nós cantamos nisso aqui, desceu até a terra, foi lá na cruz, e através da sua morte foi no inferno, tomou as chaves da mão do diabo, da morte e do inferno, e nos garantiu a vitória. Nós estávamos presos, nós estávamos oprimidos, nós estávamos acorrentados, mas hoje nós somos livres. Diga: eu sou livre, eu sou livre. E quem nos garantiu a vitória? Cristo. Aonde? Na cruz do Calvário. Por isso que Apocalipse capítulo 1 versículo 18, a palavra diz, Apocalipse capítulo 1 versículo 18, e o que vivo, Apocalipse 1, 18, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Como que o diabo, presta atenção agora, como que o diabo aprisiona as pessoas? Pelo medo da morte.
Como que o diabo mantém as pessoas presas? Pelo medo da morte. A pessoa, quando tem uma doença, pega uma doença, ou sabe de alguma possibilidade de doença, aquilo causa medo. Mas é medo de quê? De morrer. Olha o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. Presta atenção. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que por sua morte, o que está escrito ali? Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele destruiu aquele. Destruiu quem? O diabo, irmãos. O diabo está derrotado na sua vida. Ele já foi destruído. Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte. Cristão que é filho de Deus, que nasceu de novo, não deve ter medo da morte. Eu não estou falando que não pode ter medo, porque todos naturalmente podem ter, mas não devem ter medo da morte. Quando um cristão tem medo da morte, na verdade, ele não está confiando naquele que venceu a morte. Por que lá no Afeganistão, no Oriente Médio, lá no Hamas, no Talibã, daquele pessoal todo lá, dos grupos terroristas, estão matando os cristãos, degolando os cristãos, e os cristãos não têm medo da morte? Porque eles confiam naquele que venceu a morte. Eles podem dizer: pode fazer o que vocês quiserem, a morte não me mata mais. Como Paulo disse, se eu estar com Cristo é infinitamente melhor, mas estar aqui ainda é necessário. Mas para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não tenho medo da morte. E o que nos garante isso? A cruz de Cristo. Porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele triunfou na cruz. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Portanto, olha o que diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por que Paulo escreve aquilo? Muitos cristãos estavam com medo de morrer, e por causa do medo de morrer, estavam parando de trabalhar para Deus, estavam parando de servir a Deus, estavam com medo de ser perseguidos. Aí Paulo fala: vocês estão com medo da morte? A morte foi tragada pela vida. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Por isso, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Por isso que a igreja não para, por isso que a pandemia não para a igreja, por isso que a crise não para a igreja, por isso que nada para a igreja, porque nós recebemos a palavra da vitória que foi garantida na cruz do Calvário, e quem nos garante é o Senhor Jesus, irmãos. Nós não temos medo da morte, porque o Senhor Jesus triunfou na cruz. A palavra diz em 1 João capítulo 5, versículo 18, olha o que diz a palavra de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Diga: eu sou guardado, eu sou guardado, o maligno não vai tocar em mim. Por que o diabo não vai tocar em você? Porque você está em Cristo. O diabo não toca em Cristo, logo o diabo não toca em você. Por isso que em Cristo nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Ele diz também que quem está em Cristo, quem nasceu de novo, não vive na prática do pecado, não vive no pecado, porque não é mais escravo do pecado. No mundo era escravo do pecado, no mundo era escravo do diabo, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele nos libertou, a cruz nos tornou livres do pecado e nos tornou vivos para Deus. Por isso que se você é livre, se você recebeu essa nova vida em Cristo, se você hoje tem essa liberdade, conheceu a verdade que te libertou, não volte para a escravidão do pecado.
Não volte para os costumes e os hábitos das trevas, da onde você saiu. Você é livre. Não aceite estar de volta debaixo do cativeiro do diabo, irmãos. Não deixe vício te aprisionar, não deixe mágoa te aprisionar, não deixe bebida te aprisionar, não deixe nenhum tipo de pecado te aprisionar. Você está em Cristo. Sabe, esses costumes do mundo, esses hábitos do mundo, são do mundo, não pertencem mais a você. Essas músicas do mundo não pertencem mais a você. A cultura do mundo, a vaidade do mundo não pertence mais a você. A maneira fútil de viver do mundo não pertence mais a nós. Ele disse: eu vim para que você tenha vida e tenha com abundância. Não aceite viver debaixo de cativeiro de tristeza, depressão e tantas coisas ruins. A cruz nos tornou livres. Livre do pecado, livre da culpa, livre da condenação, livre de vícios, livre da morte. Na cruz o diabo foi derrotado. E na cruz Jesus pisou na cabeça da serpente. Por que ele pisou na cabeça? Porque quem controla é a cabeça. Se ele pisou na cabeça, ele está dizendo: o diabo não tem mais controle sobre a sua vida. Por que Jesus esmagou a cabeça? Para dizer que o diabo não pode mais humilhar você. Ele é que foi humilhado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Nós somos livres, a cruz nos torna livres. As pessoas lá fora têm medo de tantas coisas. Medo de olho grande, medo de mal olhado, medo de praga, não é verdade? Medo de alguma coisa. Nós não temos medo. Nós não temos medo do inimigo que tem a cabeça esmagada. Porque Jesus venceu. Lá fora eles usam uma expressão bem interessante, que tem corpo fechado, não é verdade? Quem já ouviu essa expressão? Eu tenho pacto com não sei quem e tenho um corpo fechado. Mentira do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Quem tem corpo fechado é a gente, que é templo do Espírito Santo de Deus e que o maligno não pode tocar. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, irmãos. Nós é que temos corpo abençoado, e um dia teremos um corpo glorificado, aleluia. Por isso que nós não cremos na possessão demoníaca de crente. Crente que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, não pode ficar possuído pelo diabo. Se ele ficar possesso é porque ele nunca foi crente, ele pensou que era. Então não tenha medo disso. Nós somos templo do Espírito Santo. Diga: a cruz me trouxe paz. Diga: a cruz me trouxe paz. A cruz provou o quanto Deus me ama. E na cruz, Deus pôs um ponto final na autoridade do diabo. Amém? Em último lugar, para encerrar, na cruz, presta atenção. Por isso que eu falei no início que nessa pandemia, nessa situação toda, nós precisamos ouvir essa palavra. Essa palavra é que vai tirar o medo do nosso coração. Último lugar, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Abre lá. Na cruz, o Senhor levou todas as nossas doenças e enfermidades. Diga: na cruz, o Senhor levou as nossas doenças e enfermidades. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre a cruz, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para justiça, e por suas chagas, ou suas feridas, nós fomos sarados, curados. Nós não seremos, nós já fomos sarados. Você acredita que Jesus, o nosso Senhor, levou sobre Ele as nossas enfermidades, as minhas e as suas enfermidades? Você acredita mesmo nisso? Acredita mesmo? Seja sincero. Que Jesus levou sobre Ele todas as doenças. Por que eu estou falando isso? No mesmo texto que fala que Jesus levou as doenças, fala que Jesus levou os pecados. Muitas pessoas não têm dificuldade de acreditar que Jesus levou os pecados. Acreditam que Jesus levou os pecados na cruz, morreu no nosso lugar para nos perdoar, mas tem dificuldade de acreditar que Jesus levou as doenças também. Nós temos que ler a Bíblia e acreditar em tudo que a Bíblia diz, irmãos. Cura de doenças está no pacote da salvação.
A vida abundância que Jesus tem é salvação, perdão de pecados, vida eterna e cura para as enfermidades, cura para as doenças. Porque é através da doença, é através da enfermidade que o diabo coloca medo nas pessoas. Se o diabo, ele é oportunista, ele fica olhando, ele fica fazendo com que a gente fique nervoso, preocupado, aflito, ansioso por causa daquela doença. E se a gente dá muita atenção para o diabo, para a doença, para a enfermidade, a gente esquece da verdade da palavra. A gente esquece da cura, a gente esquece da solução que está em Cristo. Fica olhando só para o problema e não olha para a solução. Para de olhar para o problema e fica olhando para a solução. Pare de olhar para a doença e olhe para aquele que venceu as enfermidades na cruz. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Olhemos firmemente para Cristo. Olha firmemente para Cristo. Não dê atenção a essa doença que está no seu corpo. Essa doença é ilegal no seu corpo. Essa doença não é sua. O problema é que a pessoa, quando sabe que está doente, está com alguma enfermidade, qual é a tendência? Dá atenção só para a doença, dá atenção só para os sintomas, e dá atenção, e se a pessoa fica dando muita atenção para aquilo, é verdade ou não é? É só doença, pesquisa sobre doença, e vai para a internet, é doença, e qual remédio que está, é isso, e vai para médico, e vai para lá, e vai para cá, e esquece de olhar para Jesus, esquece de olhar para a cura que está em Cristo. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então nós temos que declarar em nome de Jesus, irmãos, que nós não vamos ser reféns do medo. Nós vamos vencer em nome, já vencemos em nome de Jesus. Deus tem saúde para o seu corpo, Deus tem saúde para nós. A Bíblia fala, irmãos, que nós vamos ter longevidade de dias. Salmo 91, versículo 15 diz: saciá-lo-ei com longevidade. O que é longevidade? São muitos dias na terra. E lhe mostrarei a minha salvação. Abraão teve filho com 90 anos, já era um senhor. Olha a longevidade. Caleb tinha 80 anos, mas ele falou: eu tenho força de um homem de 40. Amém, irmãos? Por mais que o homem exterior se corrompa, o interior se renova todo dia. Não aceita a doença. O seu nome não vai ser reumatismo, artrite, artrose. Não, artrose. O seu nome não vai ser diabetes. O seu nome é filho do Deus vivo, do Deus altíssimo, herdeiro das promessas de Deus. O seu nome não vai ser pressão alta. O seu nome vai ser 12/8. Pressão de adolescente, pressão de jovem. Declara isso, irmão. Confessa isso todos os dias. Eu não estou falando, presta atenção, eu não estou dizendo com isso que nós não ficamos doentes. Podemos ficar doentes. Eu não estou falando que a gente não tem que ir ao médico. Tem que ir ao médico. Eu não estou falando que não tem que tomar remédio. Não, a gente toma remédio. Mas eu estou dizendo, irmãos, que nós temos que crer na palavra de Deus. No que diz respeito à saúde, nós temos que ter atitude de fé. Porque por mais que a medicina seja avançada, por mais que os médicos sejam muito inteligentes, eles não têm resposta para tudo. Os remédios não têm solução para tudo. Cura uma coisa, causa problema em outra. É verdade ou não é, minha gente? Por isso nós temos que olhar para a cruz, temos que tomar todo dia o remédio da salvação, do sangue de Jesus, e declarar a vitória sobre nossas vidas. Todo dia. E quando vier a doença, e quando vier a enfermidade, você fala: doença, você é ilegal no meu corpo. Você não tem que estar no meu corpo, porque a Bíblia diz que você já foi colocada no corpo de Cristo. A Bíblia diz que na cruz, Cristo levou você lá. Então sai daqui, porque você não me pertence. Não é ficar alimentando a doença, alimentando o sintoma, alimentando o problema, não. É falar para ela qual é o lugar dela. O lugar dela é no inferno, na profundeza do inferno. É ilegal, irmãos. Não aceita a doença no seu corpo. Pode acreditar, todo mundo, todo crente que tem fé, ele passa por qualquer enfermidade. Passa ou não passa, minha gente? Agora a pessoa que é crente, não tem fé, ela se afunda naquela doença e vai cada vez de mal a pior. Agora, aqueles que têm fé, que acreditam nessa palavra, que pedem isso daqui e confessam todo dia, eles vencem câncer, vencem diabetes, vencem HIV, vencem coronavírus, vencem qualquer tipo de doença.
porque é a fé que nos fortalece por dentro, é a cruz que nos garante a vitória. E quando a doença vier, nós não temos que falar: ó Deus, será que essa doença é da vontade do Senhor? Será que o Senhor quer curar? Deus quer curar. Deus pode curar. Não é da vontade, não. É que você fique doente ou que você não seja curado. A vontade dele é que você seja curado, meu filho. Por que você acha que Jesus viveu aqui na terra curando a porção de gente e curou tanta gente que nem na Bíblia está escrito? Porque não ia ter livros para caber todos os milagres que Jesus fez. Diz a Bíblia, ele curou muito mais gente. A cruz nos garante isso. É a vontade dele sim nos curar. Não dê atenção a essa doença. Olha o que diz Salmos capítulo 103, versículo 2. Salmos capítulo 103, versículo 2. Aleluia. Olha o que é que eu tenho que ler todo dia, irmão. Esse é o meu remédio que eu tenho que tomar todo dia. E você também. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Deus não vai esquecer dos benefícios dele para nós, e um dos benefícios é a cura. Ele, olha só, ele é quem perdoa todas as iniquidades, pecados perdoados, mas é também quem sara todas as tuas enfermidades. Todas as tuas enfermidades. Não tem doença que ele não cure. Isso aqui é uma azitromicina da fé, gente. Isso aqui é uma ivermectina da fé, cloroquina da fé. Aleluia. Ele cura todas as enfermidades: depressão, medo, pânico, diabetes, câncer, HIV, reumatismo, artrose, osteoporose, dor de cabeça, enxaqueca, todas. Mas não só isso, olha o que diz o versículo 4: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Aleluia. Versículo 20: ele redime o teu pé da cova. Está com medo de morrer? Por quê, gente? Versículo 5: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluia. Ah, pastor, mas eu estou doente, pastor, eu fui no médico, olha aqui o exame, aqui está a prova. Mostra a contraprova. Aqui está a prova da doença, mas aqui está a prova da tua cura, está a prova do teu milagre, está remédio para a sua vida, é Jesus. Isaías 53:5: ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, pelos seus flagelos, por aquilo que ele sofreu, nós fomos sarados. Vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco. Pegar o pão e o suco de uva. Daqui a pouco vamos pegar o pão e o suco de uva. Todo mês nós temos a oportunidade de lembrar duas coisas importantes. Primeiro, nossos pecados foram perdoados. Eu tenho paz com Deus. O acusador não tem mais vez na minha vida. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Não importa o que você fez hoje, que fez agora há pouco. Romanos diz: agora, pois não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Agora é agora. O sangue fala disso, mas o pão fala do corpo de Cristo, que levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. A gente não tem dificuldade de crer no sangue, não tem, nós cremos, mas temos dificuldade de crer na cura, sim ou não? Crer na cura. E Paulo diz lá em Coríntios que muitos irmãos, por não discernirem o corpo, ele não fala de não discernir o sangue, o vinho, ele fala não discernir o pão,
não discernir o corpo. O que acontece com muitas pessoas? Estão fracas, doentes, e algumas que até dormem, ou seja, já até morreram, porque não discerniram o poder da cura que há no corpo de Cristo. Hoje, quando você pegar o pão, não só hoje, mas todo mês, coma o pão declarando: eu estou comendo a minha cura, eu estou comendo o meu milagre. Esse sangue vai entrar no meu corpo, esse pão vai entrar no meu corpo, vai metabolizar no meu sangue, vai entrar no meu sistema nervoso, vai mexer com todos os meus hormônios, com todas as endorfinas que tem, todas as coisas que tem aqui dentro, sabe? Vai curar minha diabetes, vai curar tudo que você tem. Discernir o corpo de Cristo, gente. Quantos têm discernimento disso? Quantos entendem o que eu estou falando? Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos, e aqui eu concluo falando isso. O que diz respeito à saúde, que nós precisamos, né? Sempre, saúde e vida saudável, nós temos que ter uma atitude de fé, muita fé, é fé mesmo. Disse anteriormente que os médicos, com toda a ciência, sabedoria e inteligência, não conseguem resolver tudo, verdade ou não é? Precisamos de fé, verdade ou não é? Irmãos, tem gente que é atleta, tem uma saúde assim, 100%, alimentação hiper saudável. O sal é o sal do Himalaia. Sabe o que é isso, irmão? Você não tem noção. Sal caro daquele, né? Os nutrientes que a pessoa come é terrível. São coisas assim tremendas. E morrem com algum tipo de doença. Verdade ou não é? Tem que ter fé, meu irmão. Tem gente que toda feira está lá comendo aquele pastel cheio de óleo com caldo de cana, não sabe nem onde o pasteleiro colocou a mão e está lá comendo. E está vivinho da Silva. Me explica aí. Eu conversei com o irmão esses dias. Ele falou que nesses restaurantes e hambúrgueres aí da vida, sanduíches, né, uns endemoniados lá, cospe na carne, pisa no pão. Não reclama não, que senão eles fazem isso. A gente não sabe quanta bactéria, quanto vírus está expondo, a nossa vida está exposta, irmão. Tem que depender do sangue de Jesus, tem que crer no poder da cruz, tem que confiar na obra completa de Cristo na cruz, irmão. Come bem, se alimenta. Não estou falando para você viver uma vida desregrada não, amém ou não? Mas tem que ter fé. Aí, vamos falar dessa vacina aí. Eu tomei minha primeira dose, AstraZeneca, estou esperando a segunda. Tem gente que está com medo de tomar vacina. Ela tem medo, pastor, de tomar porque eu vou pegar a doença. Ah, está com medo, filho? Sabe qual é a mensagem que você está passando? Inconscientemente, que você não confia no sangue de Jesus, no poder da cruz. Desculpa ser sincero para você, porque a palavra fala: se você comer ou beber coisa mortífera, não te fará dano algum. Algum. Está com medo? O McDonald's agora falou, ó, só vai entrar aqui se estiver vacinado. E aí? O trabalho do meu amigo lá falou, ó, se os funcionários não vacinarem, vão ser mandados embora. E aí? Vai fazer o que, irmão? Vai para onde? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se olhar para Jesus, você é salvo. Se olhar para Jesus, você é perdoado, curado. Deus te livra de todo mal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, diz o Senhor. Ou nós confiamos ou nós não confiamos, minha gente. Tem que crer, tem que confessar a palavra, mas tem que saber, irmãos, a verdade do Evangelho. Nós precisamos saber a mensagem da cruz. Temos paz com Deus. Deus está de bem comigo. Deus está em paz comigo. Ele está sorrindo para mim.
Ele está mandando beijinho para mim, Ele está piscando para mim, Ele está me amando cada dia, cada vez mais. O amor dele não muda, Ele me ama. Ele venceu o diabo na cruz, pisou na cabeça da serpente, está esmagada, aleluia. E eu tenho cura para todas as enfermidades, está disponível para mim. Uma palavra tão linda, né, como essa. Alguém poderia pensar: pastor, eu vou falar da cruz, pastor. Eu queria vir falar que Deus tem vitória para o meu casamento, que Deus tem dinheiro para me dar, que Deus tem porta aberta para a minha vida. Tem, a cruz. O segredo está na cruz. É loucura, por isso que Paulo fala: isso é loucura. Os filósofos, os sábios, os gregos ficam assim: isso é loucura, porque a sabedoria deles não se compara ao poder da cruz. A cruz é loucura, mas é mais sábia que a sabedoria dos sábios. É o que Paulo disse. É uma pessoa que entra aqui, ouve essa palavra e tem a sua vida transformada. Coloque a cruz no centro da sua vida, coloque Cristo no centro da sua vida, se derrama aos pés da cruz todos os dias, confessa a palavra, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra nessa noite, diga glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia.